meus queridos companheiros, muito boa noite, sejam bem-vindos. Olá, Mariângela, boa noite. Adriana Dantas, boa noite também, seja bem-vinda. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite também, Joana Bandeira. Joyce Kelly, boa noite, seja bem-vinda. Sou Luiz Alberto, boa noite. Olá, Célia Furtado, boa noite também, seja bem-vinda. Andréia Dantas, boa noite. Boa noite também para o Edivaldo Dantas. Olá, Selma Edinho, boa noite para vocês. Boa noite também, Marilza. Oneida Alves, boa noite. Boa noite também, Lídia. Olá, Wagner, boa noite, seja bem-vindo. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês. Senhor Antônio Onofre, boa noite, gratidão é sempre nossa, tenha certeza. Olá, Cris, boa noite. Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Maria das Graças, seja bem-vinda. Anitta e Clarindo, boa noite também para vocês, sejam bem-vindos. Cecília e Reinaldo, boa noite. Jossanã, aniversariante do dia, boa noite, Jossanã. Muita paz para você, muita saúde, muita alegria, muita conexão, né? Talvez a gente possa assim dizer, muita conexão com a espiritualidade. Que Jesus te abençoe e te proteja cada vez mais e que você sinta essa energia, essa proteção. Parabéns, Jossanã. Olá, Eveline, seja bem-vinda, boa noite. Espero que esteja mais fortalecida, Eveline. Boa noite também para Roberta e Gabi. Rosilda Martins, boa noite, seja também muito bem-vinda. Iraci, boa noite. Com certeza será, Wagner, com certeza será. Olá, Marquinhos Pereira, boa noite, seja bem-vindo. Ercília Machado, boa noite, seja bem-vinda também. Que bom, Eveline, que bom. E cada dia melhor, vencendo e superando as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? A gente sabe que não é algo muito fácil e simples, nós estamos aí num planeta de provas e expiações, então a gente sabe das complicações, mas aquilo que a gente tem visto no livro dos médiuns, nunca procuremos buscar aquilo que o Espiritismo ou qualquer outra coisa, ou que a vida não é capaz de nos dar. É isso que a gente tem que ter como um verdadeiro lema, né? Busquemos somente aquilo que nós realmente necessitamos. Isso nos ajuda a controlar realmente muitas coisas. Bom, gente, vamos darmos início aqui às nossas reflexões da noite, segunda-feira. É dia de retomarmos aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo, dessas reflexões maravilhosas, sobretudo nesse capítulo, né? Bem-aventurados os misericordiosos, que a gente sabe que a cada dia nós estamos, vamos assim dizer, mais envolvidos e mais sensibilizados por tantas coisas que acontecem nesse planeta, que essa advertência do Cristo ela acaba sendo um chamamento para aqueles que querem efetivamente ser seus discípulos. Precisamos desenvolver cada vez mais a misericórdia, né? Boa noite, Leda Lovato, boa noite também, Leopoldina, Natália, boa noite, senhor Antônio Pazotto, sejam todos bem-vindos, já cumprimentando aqui os nossos companheiros também que verão em outra oportunidade, principalmente, né? Olá, Flávio Gava, boa noite também, Marina,
A Valdete, inclusive, pediu para dar um abraço para todos, ela que vai assistir depois, porque ela vai estar ocupada nesse momento. Edna Bueno, boa noite também. Então vamos agora nesse instante levarmos o nosso pensamento ao nosso mestre amado e querido Jesus e aos nossos amigos da espiritualidade, sobretudo ao nosso anjo de guarda. Amanhã inclusive é dia de nós retomarmos o assunto, os anjos de guarda, né? Do estudo, da leitura, estudo do livro dos Espíritos, mas que nós elevemos a eles o nosso pensamento, a nossa gratidão e principalmente convidando-os a participar conosco dessas reflexões, desses estudos. Sim, por mais que estes seres estejam avançados e evoluídos, nós temos muito que aprender com eles. E que eles possam, presente nessas nossas leituras e estudos, nos inspirar, a fim de que nós possamos e consigamos melhor entender os ensinamentos deste mestre maravilhoso. A compreensão é o ponto principal para nós desenvolvermos a nossa qualidade de cristãos. Precisamos aprender a, entendendo, praticar e encontrar, sobretudo na lógica, os ensinamentos do Cristo aliados às leis que regem o universo. Para passarmos da virtude, que é o cumprimento de um dever, de uma obrigação, que muitas das vezes é um peso, ou se torna um peso para nós, para passarmos à fase instintiva do cumprimento das leis. E isso só é possível através da compreensão e do desenvolvimento da sabedoria. Que a gente possa, que cada um de nós possamos, melhor dizendo, juntamente com o nosso anjo de guarda, captarmos esses ensinamentos, captarmos essas informações e desenvolvermos no nosso dia a dia esta sabedoria aliada à lógica. Que assim seja. E, gente, realmente é algo até que nós começamos a falar um pouquinho, né? Quem teve a oportunidade de acompanhar um pouco da nossa fala lá em Guaxupé, né? A gente chegou a comentar um pouquinho sobre essa questão, utilizando inclusive o próprio Huberto Rudem, a comentar um pouco dessa questão da virtude e da necessidade de desenvolver a compreensão e a sabedoria. Então, é interessante como nós, né, estamos tão acostumados com determinadas coisas, e o cumprimento do dever, em alguns momentos, ele acaba se tornando um fardo um pouco pesado, porque nós nos colocamos e nos sentimos na obrigação de ser assim, ou de ser assado, ou de seguir isso, ou de seguir aquilo, e isso vai gerar com certeza uma pressão em nós. Então é interessante quando a gente passa a essa compreensão e a gente vai percebendo que as coisas vão realmente sendo ou precisarão ser um pouco mais naturais na prática desses ensinamentos, para que o fardo possa se tornar realmente suave, para que nós carreguemos de uma forma bem mais leve todas essas dificuldades, ok? Cumprimentar aqui também Elaine Oliveira, boa noite Elaine, Isaura Maria, olá Marcileia, Guilherme e Luciano. Sim, Wagner, todos estão aqui com certeza nas nossas orações. Andréia Toninho, boa noite também Adília, seja bem-vinda. Ana Cristina, boa noite Luciene Naves. Obrigado Wagner, maravilhoso como sempre a companhia de todos vocês. Olá Daí, boa noite. A ti, ao teu companheiro, as nossas preces, e espero que vocês estejam cada vez mais fortalecidos. Gente, só para esclarecer aqui, que tem pessoas que às vezes perguntam, né, mas o Edson olha ali para o lado, é que eu fico
né, com o celular aqui na frente, com o computador ligado aqui para ver essas mensagens do Facebook, para a gente acompanhando. Se for alguma pergunta a gente responde. Então por isso que às vezes a gente dá uma olhadinha, uma viradinha para o lado, porque o computador está aqui do outro lado para a gente ir trabalhando e acompanhando e, né, de preferência conseguindo também acompanhar os comentários e os questionamentos de vocês, para nós desenvolvermos esse trabalho juntos. Esse trabalho, essa leitura, estudo é em conjunto, ok? Rosângela Queiroz, boa noite. Maria Oliveira também, boa noite para vocês. E vamos seguir com as nossas reflexões. Hoje nós vamos ver neste capítulo, Bem-aventurados os misericordiosos, o sacrifício mais agradável a Deus. No nosso último encontro, nós tivemos a oportunidade, aliás, nos 2 últimos encontros, né? A gente chegou a ver a reconciliação com os adversários e deu aquele probleminha lá na internet, né, Cidinha? E aí nós tivemos até que partir as duas partes do nosso estudo. Nós tivemos que dividir em 2 partes por conta do problema da internet. E a gente fez aquela breve revisão que com certeza ajudou a linkar as 2 coisas. E nós fizemos, e essa parte realmente ela é bem delicada, mas agora, na sequência, nós vamos ver o sacrifício mais agradável a Deus. Com certeza, estava dizendo para vocês, fazendo aqui as preces iniciais, buscando aqui, né, na nossa própria memória algumas informações de algo que nós lemos, e ainda comentamos a nossa exposição que fizemos lá no Nova Era, né, que por sinal hoje completa aí 96 anos de existência, né, que este posto ou que este pronto-socorro aqui na Terra tenha mais outros 96 anos e muito mais pela frente, iluminando o coração de todas as criaturas, né? Parabéns aí, Sr. Antônio Onofre, a todos os companheiros de Guaxupé, por mais esse aniversário do Centro Espírita Nova Era. Boa noite também, Olga Colasso, boa noite, Marcelo, Marinalva, boa noite, seja bem-vinda, boa noite também, Maria das Dores, Alessandra Tubaldini, sejam todos bem-vindos. Então, nós estávamos exatamente lembrando essas questões relacionadas, e numa exposição, numa frase, melhor dizendo, de Huberto Ruden, ele chega a falar isso, que o homem virtuoso, ele é um seguidor de Moisés. Por quê? Porque o homem virtuoso é aquele que precisa, ele tem que despender uma certa força, né? Uma força para poder seguir as leis, para seguir aqueles preceitos, para seguir os mandamentos. E todas as vezes que nós precisamos despender uma força, aquilo se torna um pouco mais penoso para nós. Então, a questão de ser virtuoso é algo interessante que nós precisamos, é claro, é um caminho, talvez é o início da nossa trajetória, mas com certeza vai gerar este peso, principalmente o peso da responsabilidade de termos que fazer alguma coisa. Então, quando a gente joga esses termos, bem-aventurados e misericordiosos, ou quando a gente trabalha com as bem-aventuranças de uma forma geral, nós nos vemos na obrigação de colocar isso em prática. Por isso é pesado, é penoso, por isso que é difícil. Talvez muitos de nós podemos entrar aí, vamos dizer assim, numa certa crise em determinados momentos, porque a gente vai começar a se culpar, nós vamos começar a nos cobrar. E isso é até natural, mas a gente precisa, como eu disse, desenvolver a compreensão para nós entendermos como que as coisas funcionam. E assim, quando a gente fala deste peso, não é que ele seja um peso e seja um peso morto, um peso... Não, isso é fruto da nossa própria ignorância. E sobretudo quando a gente descobre que nós estamos equivocados e que o caminho certo, ele é, talvez, né, como a gente aprende, aquela questão da porta estreita, a gente acaba se vendo naquela obrigação e se cobra, e quando a gente se cobra, alguns acabam desanimando, outros ficam realmente um pouco, mas isso, essa autocobrança é algo interessante, importante, e às vezes é necessário para nós, ok? Então, que a gente possa desenvolver, e vamos entender esses ensinamentos do Cristo, vamos compreender essa espiritualização da própria lei para facilitar a colocação em prática, né? Gisela Goulart, boa noite também, seja muito bem-vinda. Para facilitar a colocação de tudo isso em prática, porque, repito, não é realmente fácil e simples diante das nossas dificuldades.
diante dos nossos próprios vícios, defeitos e da nossa ignorância. Então, o que Kardec vai trazer para nós aqui? Ele vai extrair o texto que está lá em Mateus, no capítulo 5º. Quando a gente fala do capítulo 5º, 6º e 7º do Evangelho de Mateus, nós estamos falando do Sermão do Monte, aquele famoso Sermão do Monte, né? Que, mais uma vez, utilizando a nossa exposição lá em Gospel, né, Sr. Antônio Noff? Alberto Ruden diz que o Evangelho é a alma da Bíblia, porque tudo gira ao redor do próprio Cristo. E as bem-aventuranças, esse famoso Sermão do Monte, pode ser considerado o coração do Evangelho. Então eu tenho o Evangelho, que é a vida do Cristo, mas eu tenho um coração, que é exatamente esse Sermão do Monte, onde nós podemos dizer que é possível tirar toda a vida, todo o caminho, a verdade e vida desse sermão. Assim como Gandhi disse, né? Que podemos perder todos os ensinamentos sacros, toda a Bíblia, mas se nós mantivéssemos o Sermão do Monte, nós conseguiríamos resgatar tudo com muita facilidade. Então, é interessante essa frase, essa analogia que o Alberto Ruden faz, como ele sendo o coração do próprio Evangelho, né? Luísa Nalim, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, é um texto que foi extraído exatamente do Evangelho. E o que Kardec traz para nós aí no capítulo 5, versículos, está ali no versículo 23, 24, 25, que nós precisamos nos reconciliarmos com os nossos adversários, que a gente viu antes, enquanto estamos a caminho com ele. Mas que, num determinado momento, gente, quando nós precisarmos, ou quando nós formos fazer ou oferecer um sacrifício a Deus, nós precisamos, acima de tudo, antes de pedir o perdão, nos reconciliarmos com os nossos adversários. Reconciliar com os adversários enquanto estamos a caminho com eles. Desculpa, antes de oferecermos a nossa oferenda ao altar, que nós deixemos ali as nossas oferendas, possamos ir reconciliar com o nosso adversário. Eu estou muito naquela questão, né, do reconciliar do nosso encontro passado, e nós precisamos avançar. Mas para a gente deixar ali, voltar, se algum irmão nosso tiver alguma coisa contra a gente resolve o problema com ele, para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus. Primeiro ponto que a gente deve tocar aqui é a questão do sacrifício. Por que Jesus utiliza essa expressão de sacrifício mais agradável a Deus? Bom, nós sabemos, né, Rosalia Abrantes, boa noite, seja muito bem-vinda. Nós sabemos que as criaturas, desde eras mais remotas, desde o passado, aliás, as criaturas primitivas, elas sempre tiveram este conhecimento da existência de um ser supremo, de um ser poderoso. E este ser poderoso, ele, de vez em quando, ele enviava alguns avisos para as criaturas, exatamente demonstrando a sua existência. E o que acontece? Quando este Deus enviava algum aviso, algum recado, segundo a mentalidade desses povos, nós, para agradarmos a ele, precisaríamos oferecer algum tipo de sacrifício para que aqueles avisos não nos atingissem. Sobretudo, não nos atingisse trazendo prejuízos para o povo. Rosângela, boa noite, seja bem-vinda. Então, eu ofereço um sacrifício, eu aplaco a fúria dos deuses. E esse era o objetivo das criaturas. Até que, com o passar do tempo, nós paramos de querer apenas e tão somente aplacar a fúria dos deuses. Mas foi ensinado, foi dito que esses deuses, ou este Deus, precisaria ser adorado, e que o nosso sacrifício era exatamente para o
adorarmos. Foi aquilo que o monoteísmo, trazido pelo próprio Moisés, procurou levar às criaturas. Deus é único e ele precisa ser adorado. E para nós o adorarmos, nós precisaríamos de oferecer a ele sacrifícios. E os sacrifícios até então eram exatamente aqueles que diziam respeito a coisas materiais, uma parte da nossa plantação, algum animal, qualquer coisa que nós ofereceríamos a Deus, porque oferecendo nós estaríamos o adorando e automaticamente ele estaria de alguma forma nos perdoando e principalmente velando por nós. Era até complicado, por quê? Porque pessoas simples e humildes, elas se sentiam totalmente esquecidas do próprio Criador e de Deus, porque elas não tinham condições de comprar algo para oferecer em sacrifício. Era complicado e delicado, até que nós tivemos a vinda do Cristo. E o Cristo começou a ensinar várias coisas para nós e, sobretudo, formas diferentes de se adorar a Deus. E uma das formas diferentes de adorarmos a Deus, ele colocou aqui. Para que o nosso sacrifício seja agradável a Deus, a gente não pode ter o nosso coração maculado, nós não podemos ter o nosso coração magoado, nós não podemos carregar ressentimento no nosso coração, nós não podemos sentir o ódio, o rancor ou a animosidade. Ou seja, Jesus estava espiritualizando o sacrifício. Olha que coisa interessante, porque até então, repito, as pessoas, ou muitas delas, a grande maioria, não tinham condições de adorar a Deus, porque não tinham condições de comprar objetos ou animais para oferecerem a Deus. Boa noite, Helena Coelho, seja bem-vinda. Então, Jesus veio e fala, peraí, vocês querem adorar a Deus? Vamos utilizar uma forma diferente? E é exatamente nesse capítulo, ou nesse Sermão do Monte, que o Cristo nos ensina a oração do Pai Nosso, que todos nós rezamos, mas nós não podemos esquecer das palavras e da força que elas possuem. Pai, perdoai, assim como eu perdoo, na mesma medida que eu perdoo. E a questão da medida a gente vai falar no próximo tópico sobre o argueiro e a trave, ou sobre o cisco e a trave, ou o cisco e a viga, dependendo das traduções que nós utilizarmos. Então, perdoa-me, Pai, na mesma medida, ou assim como eu perdoo. Então, Jesus diz que eu estou ali para oferecer o sacrifício, eu estou ali para fazer a minha oração, eu não posso esquecer que eu, para pedir o perdão, eu tenho que ver a medida que eu vou aplicar o perdão ao meu semelhante. Então, nessa parte, sendo exatamente coerente com os seus ensinamentos, o Cristo disse, para que o seu sacrifício seja agradável a Deus, repito, sacrifício exatamente para fazer referência aos costumes e à cultura daquele povo, para que o seu sacrifício seja agradável, tiver algum problema com o outro, deposite ali a sua oferenda, vá, resolva o problema com o seu irmão, e aí volte, porque aí o seu sacrifício será agradável a Deus. E o próprio codificador, quando ele vai comentar, ele fala exatamente isso, dessa espiritualização do sacrifício que o próprio Cristo trouxe para nós. Nós precisamos aprender a oferecer a Deus aquilo que é efetivamente valioso, gente. Ora, se no passado nós oferecíamos algo, e é simples, né? Eu vou ali, compro um animal ou crio um animal, vou lá, mato o animal e ofereço a Deus. É algo até simples. E veja que muitas pessoas não tinham condições. Mas não é algo tão difícil e complicado. Mas era, com certeza, algo que discriminava, porque não eram todos os que podiam fazer. E aí Cristo vem, espiritualiza e fala o seguinte, não, peraí, o que é mais agradável a Deus? Qual é o bem mais valioso que você pode dedicar ou entregar a Deus
para exatamente que você entre nessa conexão com Ele. Jesus está querendo dizer para nós aqui que é a nossa própria alma. É a alma, e aí Kardec comenta, é a nossa alma que nós devemos oferecer a Deus como sacrifício. Mas eu pergunto para vocês, que tipo de alma que você quer oferecer a Deus como sacrifício? Quando você vai apresentar a tua oferenda a Deus, quando você vai entrar nessa conexão, você vai de alma totalmente desnuda. E aí eu te pergunto, como que Deus está enxergando a sua alma? É o que Kardec fala. O que Jesus quer dizer aqui? Quando ele fala para nós ir reconciliar, ir tirar, eliminar todo e qualquer tipo de ressentimento, de animosidade, de ódio, de rancor, ele está querendo dizer o seguinte: para entrar em contato, em sintonia com o Criador, vá com a sua alma limpa. Você quer sacrifício mais agradável a Deus do que você se entregar a Ele e de forma pura? A gente está vendo, né? Que o nível de exigência, ele realmente é muito alto. Claro, nós só precisamos compreender a essência dessas palavras. E o que seria, ou como seria compreender a essência das palavras? Gente, é nós nos colocarmos, é nós nos sacrificarmos, é nós nos apresentarmos com a nossa alma da forma como ela está, mas principalmente com a certeza de que ela ainda é uma alma que está buscando o seu crescimento, que está buscando a sua evolução, e o que ela pode oferecer a Deus é exatamente isso. E aí, é claro, a nossa própria consciência que vai dizer, será que eu posso oferecer mais? Será que a minha alma está realmente limpa o suficiente de acordo com o nível de evolução que eu possuo? Ou eu poderia me sacrificar mais? Ou eu poderia me doar mais? Ou eu poderia resolver mais e melhor os meus problemas? Eu vou entrar no templo, ainda que seja no templo do seu próprio coração. Você vai entrar e vai rezar, vai orar, vai conversar com Deus com essa certeza de que você fez o possível e até o impossível. Você deu o máximo de si exatamente para resolver os problemas? Ou você vai chegar para Ele e vai exatamente pedir a Ele aquilo que você ainda não conseguiu dar ao outro? Eu vou até um pouquinho mais distante, se vocês me permitam. Eu vou, gente, na questão do sentir. Porque na medida que nós sentimos a nossa reconciliação com o outro, a gente vai também captar na mesma medida a nossa reconciliação com Deus. É como se fosse assim, eu direciono a minha luz para o outro, e a partir do momento que eu direciono a minha luz para o outro, eu abro um espaço igual em mim para receber a luz que vem do alto. Tá vendo? Sai, e na mesma medida que sai, na quantidade eu recebo. Porque não pode chegar algo além. Eu não vou conseguir ou eu não vou estar preparado para assimilar. Se vier uma quantidade de energia maior do que aquela que eu estou acostumado, será que eu vou aguentar? Será que eu suporto uma luminosidade maior do que os meus olhos é capaz de visualizar? Então, eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês até mais profunda. Agora muitos de vocês já me conhecem, já sabem como a gente vai levando e conduzindo. Então eu vou dizer que não é nem essa questão, é a questão mesmo daquilo que você está doando e abrindo espaço para receber. Não há necessidade de Deus ficar ali falando, ele fez isso, ele fez 10%, eu vou dar 10%. Não há necessidade, porque isso é automático. É isso que a gente estava falando desde o início. A compreensão que torna o fardo mais leve, mais suave, é exatamente essa, de saber e conhecer que as leis divinas são também automáticas. E eu não preciso ficar com essa preocupação de que vai... Não. Tudo é automático. E aí eu vou percebendo que
essa questão das virtudes, da mesma forma, são automáticas. Elas vão se desenvolvendo automaticamente. Elas não vão trazer ou não vão gerar em mim aquele peso do dever, da obrigação de ter que fazer ou agir desta ou daquela forma. Exatamente, o Sr. Antônio Onofre lembrou aqui perfeito a oração de São Francisco. Né? É dando que se recebe. A gente pede para ser o quê, né, Sr. Antônio? Ser instrumento da paz. Para onde houver ódio, eu levar o amor. Eu levei o amor, o que eu vou estar captando da divindade? É o amor. Eu levei o perdão, eu vou também trazer o perdão. Eu levei a união, eu vou trazer a união. Eu levei fé, eu vou trazer. Então, ou seja, eu vou exatamente captando tudo aquilo que eu, de alguma forma, estou transmitindo. E aí é claro, né? A única diferença, eu estou transmitindo uma luz, e eu posso dizer uma luz opaca, porque é aquilo que eu tenho. Agora, a que eu recebo, ela vai ser muito mais viva, muito mais límpida, muito mais clara, porque ela vem de uma fonte também mais pura. E aí eu recebo, automaticamente eu vou transformar essa luz de acordo com as minhas capacidades, as minhas potencialidades. E eu transformo e repasso. É sempre assim. Então vai saindo e eu vou recebendo. Eu vou recebendo, vou processando e vou doando. Até nós chegarmos num ponto como o do Cristo, né? Que recebe uma luz pura e passa aquela luz também com a mesma pureza. O que nós precisamos é exatamente isso. E quando fala-se em espiritualizar o sacrifício, Kardec coloca dessa forma: olha, vamos exatamente nos oferecermos a Deus, oferecer a nossa alma a Ele. E oferecendo a nossa própria alma, a gente começa a avaliar o quanto ela precisa ainda se melhorar para uma conexão mais perfeita e, sobretudo, para captar uma energia mais limpa, uma energia mais forte. Gente, Kardec é fantástico. Ele foi muito sábio nos seus comentários. Ele foi muito inspirado, posso dizer intuído, posso dizer qualquer coisa. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade de, podemos assim dizer, ampliar este leque. Por quê? Porque vocês todos têm uma bagagem enorme de informação e de conhecimento, não somente da doutrina espírita, mas de tudo aquilo que vocês aprenderam. Independentemente da religião, da crença que professam, independentemente dos rituais que cada um de vocês às vezes procuram e buscam nesse processo de conexão com o Criador, mas todos detêm essa capacidade de compreender como que funciona este processo de troca de energia. Então, vamos fazer o nosso sacrifício, vamos fazer a nossa oração, vamos fazer esse exercício de conexão e trocar ideias com o Criador? Vamos! Então, antes de falar com Ele, lembremos, como é que está a minha alma? Ela está limpa? Ela está preparada? Ah, não, tem um probleminha. Tem? Então, peraí, vamos lá, os nossos pensamentos fazem isso por nós. Vamos lá, resolvamos aquele problema e agora, ó, Deus, beleza, já doei aquilo que eu tinha, agora pode derramar sobre mim a sua própria luz e que seja uma luz cada vez mais pura e que eu me fortaleça cada vez mais. Boa noite, Nayara Cristina, seja bem-vinda. E que eu me fortaleça cada vez mais. Esta é a verdadeira função da oração. A gente vai estudar a lei de adoração no Livro dos Espíritos. Tenha certeza, calma. Nós vamos estudar lá na terceira parte, né? Assim que terminar a segunda parte, a gente já adentra a terceira, que é fantástica. E essas lições morais do Evangelho, nós vamos assim dizer, reviver todas, né? Luísa Silva, boa noite para você, para a dona Leone também, sejam bem-vindas. Nós vamos reviver todos esses ensinamentos morais. E aí, nós vamos exatamente captar, né? Essa conexão, essa forma como nós estamos falando, que evoluímos no processo de adoração ao próprio Criador.
O Wagner está até comentando aqui, né? Pois é, Wagner, esse é um dos grandes problemas que a gente vai ver e nós vamos tocar mais no próximo tópico. Eu não vou começá-lo hoje, tá? O argueiro e a trave. Não vou começar para exatamente não partir, mas Kardec vai tocar muito nessa questão do orgulho, tá? O orgulho vai entrar nesse ponto do argueiro e da trave, porque a gente tem facilidade de enxergar um cisquinho no olho do outro. E a gente simplesmente esconde, não vê a trave que está no nosso próprio olho. Então, isso que você está falando, esse testemunho que você está realmente nos trazendo, nós vamos abordar principalmente no próximo encontro, quando nós falaremos também dessa questão da medida, porque vamos reafirmar essa medida. Até então nós estamos falando do sacrifício, para eu entrar em conexão e eu captar aquilo que vem do alto, é na mesma medida do que eu devolvo, do que eu retiro, do que eu envio para o outro. Mas esta medida, ela vai ser exatamente analisada também da forma do meu relacionamento com o outro. O sacrifício mais agradável a Deus me relaciona com Deus. E o argueiro e a trave vai exatamente me relacionar com o próximo. Exatamente esse que está aí na nossa caminhada, justamente para nos ajudar e nos mostrar aquilo que nós precisamos efetivamente aprender. Então, a gente vai encerrar por aqui, né, esse nosso encontro, as nossas reflexões, para no próximo a gente entrar específica e diretamente no argueiro e na trave. Agradeço a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela participação, e que nós consigamos, que vocês continuem aí com as suas reflexões, tá? Qualquer coisinha, opa, que legal, que interessante, né? Vamos pegar, Edson, eu achei isso aqui, estava refletindo sobre aquilo outro e tal. Tudo isso, gente, vai enriquecendo cada vez mais as nossas reflexões. Muita paz a todos vocês, tenham todos uma excelente noite e que nos encontremos no nosso próximo encontro mais fortalecidos e mais unidos e conectados ao Criador.